Olá, gente. Eu sou o Leonardo Souza e este é o nosso podcast Educação Eleitoral. O nosso episódio de hoje é mais do que especial, gente. Vamos conversar com uma convidada de excelência no que diz respeito ao direito eleitoral. A convidada é professora de direito eleitoral, mestre em direito pela UERJ, autora do livro Poder no Direito Eleitoral, servidora da Justiça Eleitoral e cria de Xerém. Verdade. Seja muito bem-vinda, professora Ana Mendes, que fala diretamente de Aberdeen, na Escócia. Acertei? Acertou, é meio confuso, né? Veio de Xerém, foi parar na Escócia, mas é isso aí, Léo. Obrigado, professora, por topar esse desafio aqui na nossa primeira, como é que fala? Uma experiência diferente no podcast, né? De entrevista e tal. A gente vai conversar um pouco sobre propaganda eleitoral. E seja muito bem-vindo e obrigado mais uma vez, professora. Eu que agradeço, Léo, sou fã aí da sua página, do seu podcast, é um prazer para mim estar aqui. Massa, legal. Professora, conta um pouquinho como é que foi essa história que a senhora é servidora da Justiça Eleitoral e foi parar em Aberdeen, na Escócia, e como é que foi a preparação também para o concurso, que muita gente que ouve o nosso podcast também está pensando em fazer o concurso unificado esse ano. Conta um pouquinho essa experiência para a gente. Pois é, Léo. Então, eu acho que a minha trajetória é um pouco diferente da maioria, porque eu já atuava no direito eleitoral, né? O direito eleitoral, ele é um ramo que não é muito difundido, a gente sabe, mas eu Aham. atuo em direito eleitoral desde o terceiro período da faculdade, porque na UERJ eu tive aula com a professora Vânia Aieta, que hoje é coordenadora geral da Abradep, mas sempre foi uma grande eleitoralista, e desde então Uhum. comecei a estagiar com direito eleitoral. E assim fui, quando me formei, virei assistente da professora Vânia Aieta, e sempre focada em concurso público, apesar de estar advogando, porque eu acho que vem muito, assim, da minha história de vida. O meu pai é comerciante, ele até hoje tem um comércio em Xerém, e ele tinha Uhum. pavor que eu também fosse, dependente, assim, dos altos e baixos do mercado, vamos assim dizer, né. É aquela coisa: "Não, Uhum. minha filha, você é muito inteligente, você tem que fazer concurso público", e minha mãe professora da rede municipal concursada. Então, eu que não vim de uma família rica, sempre tive muito essa pressão para ter uma estabilidade econômica. Então eu Uhum. decidi conciliar, assim que eu me formei em 2016, saíram muitos concursos da Justiça Eleitoral. E Verdade. aí, eu fui fazendo, conciliando a minha vida profissional como assistente da professora Vânia, e depois eu fui cargo em comissão na procuradoria do município em que eu morava, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e Uhum. conciliando com o concurso e fazendo mestrado. Então, eu me lembro, assim, que a minha rotina ela era muito regrada, Léo. Eu Sim. acordava às 5 da manhã, estudava de 5h30 às 8h, 8 horas me arrumava para estar na procuradoria às 9h e tarde fazia mestrado. Então a minha vida era isso, Léo, pelo ano de 2017 inteiro. Em Uhum. 2016 eu fiz TRE São Paulo, não passei, que eu lembro que foi, assim, o primeiro, né, dos concursos que Uhum. saíram. Sim. Mas eu lembro que eu fiz, assim, 70% da prova, e quando eu falo de técnico, porque até em Uhum. razão da minha limitação, e eu acho que isso é muito importante para quem estuda concurso, é estratégia. É você saber das suas necessidades. Eu tinha Tá. uma necessidade de estar em um emprego estável no curto prazo. Eu olhei o edital de técnico, eu falei: "Nossa, é muito menor que de analista. Eu tenho pouco Uhum. tempo de estudo". Então eu me inscrevi, tanto na prova de técnico como na de analista, mas eu só estudava para de técnico. Eu Aham. zerava ali o que concursos, né, que Aham. questão é uma forma excelente de se estudar. E aí não Uhum. passei para São Paulo, passei para o Paraná, que foi, tipo assim, junho do ano seguinte, e no Uhum. Paraná é engraçado como é uma progressão, né, eu passei entre os 100 primeiros da ampla concorrência, em São Paulo eu não Olha tinha só. nem passado para ter a segunda fase corrigida. E aí no Rio, que foi em novembro, eu passei entre os 50 primeiros da ampla. Só uma progressão certinha, né?
Então essa foi a minha história com concurso. Eu não tinha muito tempo, eu estudava no transporte público indo para o mestrado, eu ia para o mestrado de trem, e eu baixei ali, eu fiz a assinatura do Que Concursos, eu fui estudando, demorei Aham, muito para ser chamada, continuei advogando. Então, sim. assim, isso é o que funcionou para mim e eu indico para as pessoas, quem puder, em termos de saúde mental, ter uma ocupação, ter trabalho é muito importante. Porque eu passei em 17, eu só fui chamada em 21. Passei entre os 50 primeiros da Ampla. Aham. E o Bom, agora concurso expirou agora do Rio de Janeiro. pois De é, 2000. vai e Tinha vai gente ter chamando outro. tempo atrás, né? Sim, eu sou da corregedoria lá, e aí vez Uhum. ou outra tinha ambientação, era muito engraçado, porque sempre tinha. Às vezes chamava 2, chamava 3, mas estava chamando. Uma hora chama, passou, descansou. Sim. E é E aí bem. você exatamente, você perguntou como eu vim parar aqui. Bom, não tem zona eleitoral aqui, tá, gente? Para quem se pergunte. Não, Excelente. não foi permuta. O que acontece, né? Eu acho que uma das grandes vantagens do concurso público é o nosso estatuto também, né? As pessoas, quando Uhum. falam do estatuto do servidor público, elas focam muito na estabilidade. Mas o Sim. servidor público tem outras vantagens. Tem Uhum. licenças, licença capacitação, que inclusive é remunerada, e tem também a licença para acompanhamento de cônjuge, que Uhum. inclusive é o tipo de licença que a gente pode tirar até mesmo em estágio probatório, que é o meu Uhum. caso. Meu estágio, hoje a gente está gravando em 15 de janeiro, meu estágio Uhum. probatório acaba dia 18, Léo, daqui a 3 Ah, dias. não. Estou aqui na expectativa. Mas o que que acontece? Eu sou casada, Léo sabe, quem me Uhum. segue sabe. Falando nisso, vou aproveitar o gancho, vou divulgar meu Instagram, que é Opa. prof.ana.mendes. Esse Ana tem 2 N's, então @prof.ana.mendes. Então quem me segue sabe que eu sou casada, meu marido também é da área do direito, a gente se conheceu na UERJ. E Uhum. Daniel é da área de direito de energia, petróleo e gás, e ele conseguiu uma bolsa da embaixada do Reino Unido, que se chama Chevening. Quem quiser, procure. Eu falo Uhum. muito até para Daniel falar sobre isso, porque é uma iniciativa muito bacana, que Uhum. seleciona jovens líderes em países em desenvolvimento para cursar um mestrado no UK, com a faculdade paga e com uma bolsa. Para a Nossa, entendi. gente, Léo, para a nossa situação financeira, seria impossível, assim, Uhum. pagar o mestrado é muito caro, além disso, se Uhum. manter aqui. Então, o Uhum. Dani sempre teve essa vontade e ele tentou a Chevening e conseguiu na segunda vez que ele tentou. É uma bolsa bastante Uhum. concorrida, mas ele conseguiu, foi maravilhoso. E a partir desse momento que ele conseguiu, eu dei entrada no processo de licença para acompanhamento de cônjuge, que é uma Uhum. licença não remunerada e que, Sim, pela jurisprudência do STJ, é um direito subjetivo do servidor, né? Pelo sim, princípio sim. da unidade familiar. O servidor que é Uhum. casado, a servidora que é casada, que tem uma união estável, no nosso caso, a gente é casado. Além Uhum. disso, a licença, ela é um instituto muito arcaico, não é? E aí o CNJ, ele traz, eu acho que desde 2016, a possibilidade do teletrabalho, que já Sim. existe em inúmeras empresas privadas, não é? Que você Uhum. prestar a sua força de trabalho por meio das tecnologias de comunicação, quando é compatível. E a Sim. licença é direito subjetivo, não remunerada, e o Uhum. teletrabalho fica à discricionariedade da administração. O meu trabalho, como eu trabalho fazendo minuta, ele é plenamente possível de ser Uhum. realizado por meio das tecnologias de comunicação. E hoje você sabe até mais do que eu, Léo, muitos outros trabalhos da Justiça Eleitoral também podem, né? A gente hoje Sim, atende por aplicativo e um monte de sim, coisa. sim. Então eu tive o apoio da minha chefia, da corregedoria, e é aquilo, né, Léo, eu acho que quando a gente presta um bom trabalho, a gente faz um bom trabalho, eu tive muito apoio, assim, do tipo: "Olha, Ana, a gente não quer perder sua força de trabalho", e para mim o Uhum. dinheiro era muito importante também, né, que só com a Claro. bolsa do Dani Uhum.
manter 2 Uhum, pessoas no UK, e assim eu uhum, consegui. Dani precisou vir antes, né, porque é um processo burocrático. Depois de aham. 40 dias eu vim e estou aqui por 1 ano para acompanhar Daniel no mestrado dele. Eu penso até que para a administração pública é mais vantajoso o trabalho remoto do que a licença, né? Você acaba perdendo a Sim, força de trabalho, como você falou, de um servidor de excelência, né? Como é o seu sim. caso, e podendo conceder a licença que o trabalho remotamente pode ser feito de maneira plena, praticamente, né? É, exatamente. E E bom, assim, a administração pública não tem por que ficar atrás de empresas privadas de excelência, exato, né. exato, exato. Bem, professora, já que a gente já fez uma introdução, vamos falar do que interessa no nosso episódio de hoje, né? Eu fiz Pois é. questão de chamar a professora porque ela é uma referência, uma das maiores referências no que diz respeito à propaganda eleitoral no país. Tem um livro de excelência, que é O Abuso do Poder no Direito Eleitoral, e as nossas pré-campanhas já estão bombando por aí, né? Tanto na internet quanto no boca a boca. E, além disso, é um assunto em que a jurisprudência do TSE tem se debruçado nos últimos anos, trazendo especial relevância sobre o tema, né? Tanto para quem estuda para o concurso, como a gente já falou, quanto quem pretende se candidatar nas eleições de 2024. Então, a primeira perguntinha que eu faço para a professora, para a gente dar uma introdução nesse assunto, o que é essa tal de pré-campanha, professor? O que tem de diferente na pré-campanha para a campanha propriamente dita? Que é uma dúvida que muitos candidatos têm nas nossas zonas aqui. Então, Léo, a propaganda eleitoral, né, que acontece durante a campanha eleitoral, ela é um instituto que está lá regulamentado a partir do artigo 36 da Lei das Eleições, que fala que a propaganda eleitoral acontece após 15 de agosto. A legislação só fala isso. A verdade Uhum, é essa. A legislação ela só estabelece o prazo a partir do qual se inicia a propaganda eleitoral, após 15 de agosto. Então, dia 16 de agosto começa ali a propaganda eleitoral. Não há uma definição legal do que é pré-campanha, muito menos o tempo a partir do qual ela se inicia. Então, a uhum, pré-campanha, ela foi um instituto forjado integralmente pela jurisprudência. A propaganda uhum, eleitoral, portanto, ela tem o prazo para começar, ela se submete a controle, fiscalização dos servidores da Justiça Eleitoral, a uhum, prestação de contas, os gastos devem ser declarados. Por meio de uhum, uma construção jurisprudencial, para a gente poder definir o que é uma pré-campanha, a gente pode dizer que a pré-campanha são os atos com alguma finalidade eleitoral que acontecem fora do período de propaganda eleitoral. Então, se a gente uhum, tem ali de 16 de agosto até, acho que 2024 é 6 de outubro que a gente vai ter eleição. uhum, Então, até a uhum, véspera do pleito, a gente tem ali o período de propaganda eleitoral. uhum, Tudo que não está no período de propaganda é, portanto, pré-campanha, o que acontece antes da campanha. Mas é claro que a gente sabe que a partir de 1º de janeiro do ano eleitoral é que o negócio sim, pega fogo, né? exatamente, exatamente. E a senhora falou deixa eu ver, eu anotei aqui, tem que ter uma finalidade eleitoral, né? E um assunto que sempre me chamou a atenção, e inclusive é um tema de jurisprudência, principalmente, de doutrina também, são os indiferentes eleitorais. É uma dúvida que também muitos candidatos têm. O que é uma finalidade eleitoral na pré-campanha e o que é um indiferente eleitoral? O que esses indiferentes têm a ver com a pré-campanha eleitoral, professora? Léo, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, tá? O que é o indiferente eleitoral? Mas eu vou começar explicando o porquê que isso é importante para a gente, tá? Lá em 2015, a gente teve uma alteração no artigo 36A da Lei das Eleições, por meio da Uhum, Lei 13.165 de 2015, que promoveu uma ampla flexibilização dos atos de pré-campanha. Por que eu falo isso? Porque antes de 2015, a gente tinha uma campanha de 90 dias. Todo mundo uhum. lembra, né? Não sei se você já era da Justiça Eleitoral nessa época. 2015 já. Já. Então a gente Já. tinha ali uma campanha muito maior.
E Aham. isso gerou um problema muito grande. Gente, desculpa, eu sou professora, eu falo muito, tá? Então eu tenho que começar do começo. Mas Tá isso gerou. sensacional. Eu estou aprendendo muito. Então vamos embora. Isso gerou um problema muito grande de gastos. As Uhum, campanhas eleitorais, durando 90 dias, elas estavam custando milhões e milhões de reais. uhum, uhum, E vem ali um contexto de Lava Jato, com uhum, denúncias envolvendo financiamento de caixa 2 de campanha uhum. eleitoral, e aí o legislativo falou: "Olha, não dá para gastar isso tudo em campanha eleitoral. Então o que que eu vou fazer? Eu vou reduzir o tempo da campanha de 90 dias para 45 pela metade, porque aí não tem como. Aí o Uhum. gasto com a campanha eleitoral vai diminuir". Só que a Sim. gente tinha uma jurisprudência em termos de pré-campanha que o cara não podia fazer nada. Eu sempre falo, o Léo já assistiu a aula minha, que eu cito uma Uhum. frase do professor Olivar Coneglian, que ele fala o seguinte, que o cara que queria ser candidato, ele tinha que ficar em casa deitado esperando a campanha começar. Porque se ele fizesse qualquer coisa, ele seria multado. E aí Exatamente. isso não tinha como, continuar assim, a gente só tendo quarenta e Uhum. cinco dias de campanha e as pessoas não podendo fazer nada. Como que a Sim, gente vai definir o futuro da nossa política representativa, o futuro do nosso país, o futuro do nosso município em quarenta e sim. cinco dias? Então é nesse Aham. contexto que a Lei 13.165 de 2015 alterou o artigo 36A, Uhum. permitindo mais atos na pré-campanha. E aí ela traz uma grande baliza, tá? Ela fala: olha, pode pedir apoio político, pode exaltar as qualidades pessoais, mas não pode ter pedido explícito de votos. 36A falou isso. E Uhum. isso gerou um debate doutrinário absurdo. E eu ali me incluindo na doutrina que eu comecei a escrever nesse momento, né? Foi a minha monografia de faculdade foi sobre essa lei. Que é o seguinte: Uhum. como assim só não pode ter pedido explícito de votos? Então, durante a campanha, tem várias restrições, não pode fazer outdoor, não pode fazer showmício. Aí na pré-campanha o cara pode fazer tudo isso? É só não pedir Só pode voto? pedir voto. E aí ficou esse debate, né? Não, pode tudo. E aí a gente viu muita loucura até o TSE pacificar a jurisprudência dele, porque os caras gastavam mais na pré-campanha do que na campanha propriamente dita. Porque você só não podia Exatamente. fazer o quê? Pedido explícito de voto. De voto. Aí Exatamente. vem o TSE e ele fala: olha, não é bem assim, não. Primeiro, a gente vai falar o seguinte: tem conteúdo eleitoral? Eu falo que o TSE estabeleceu uma escada de 4 degraus. A gente tem que fazer 4 perguntas para saber se é propaganda eleitoral antecipada. Quem quer pegar a referência foi o agravo regimental no RESP 0600-489-73 do ministro Barroso, Léo, se você puder até botar na descrição, porque ele Repete, estabelece professor. 04? Perdão, 0, 06? 06 00 Aham. 489 489. traço 73. Está mostrado Um aqui, vou botar na acórdão de relatoria do ministro Barroso que ele estabelece isso que eu chamo de escada de 4 degraus. O TRR Rio de Janeiro fala de conceito quadripartite, porque são 4. Uhum. Primeiro você tem que Uhum. se perguntar, essa mensagem aí que você está vendo, vamos supor, o cara fez um outdoor, tem conteúdo eleitoral? Se não tem, vai ser indiferente eleitoral. E sendo indiferente eleitoral, a justiça eleitoral não se mete. Eu não vou nem Certo. cogitar que é uma propaganda eleitoral antecipada. Por quê? Porque isso Uhum. não interessa. É É o aquele quê? Feliz Dia das Mães, né? Feliz Dia dos Pais, não é isso? Mais ou menos aí? Exatamente. Os amigos do fulano desejam um feliz aniversário. Que a gente sabe que não é o amigo nada, né? Que é ele que está pagando. Que amigo meu que vai fazer um outdoor me dando um feliz aniversário? Nenhum, né. Mas é isso, é o feliz dia das mães, feliz dia do trabalhador, feliz aniversário. Poxa, tá a cara dele lá. Aham. Sim, óbvio. Ah, mas se eu sei que tá a cara do deputado, com certeza é porque ele tá querendo aparecer. Gente, olhar Uhum. para a cara do candidato vai remeter à eleição, mas não tem conteúdo eleitoral.
Por quê? Porque Exato. ele não mencionou a candidatura, ele não Uhum. mencionou o cargo eletivo, ele não mencionou a disputa, né, 2024, ele não Uhum. falou o que ele quer realizar, o que ele já realizou, então não tem conteúdo eleitoral. Se é indiferente eleitoral, não interessa para a justiça eleitoral, tá? Então morreu, não é propaganda antecipada. Não, Ana, tem conteúdo eleitoral sim. Ele falou 2024 vem aí. Então eu vou subir mais um degrau. O segundo Uhum. degrau é: tem pedido explícito de votos? Não, não tem. O cara só falou 2024 vem aí. Então, também não é propaganda antecipada, porque não tem pedido explícito de votos. Então, eu vou subir Uhum. mais um. Esse meio é vedado? É proibido? Se for, é propaganda eleitoral antecipada. Eu quero que o pessoal que Uhum. está ouvindo a gente, que está estudando para concurso, grave a seguinte frase: o que é proibido na campanha é proibido na pré-campanha. Exato. Isso a gente extrai desse acórdão do ministro Barroso. Tudo que Uhum. é proibido na campanha é proibido na pré-campanha. Então, se Sim. ele faz esse 2024 vem aí com conteúdo eleitoral por um outdoor, já era propaganda antecipada. Por quê? Porque você Uhum. não pode usar outdoor na propaganda eleitoral. Se ele Uhum. fica rodando jingle pela rua, no carro de som, já era. Porque hoje a gente sabe, Léo, que desde 2017 não pode mais ter carro de som sozinho na rua, Só uma né? carreata. Só na carreata, passeata ou Uhum. comício. Então é Uhum. isso. O meio é vedado? Sim. É propaganda antecipada? Não, não é. Então a gente vai para o quarto e último degrau, que é: o meio é massivo? Ou seja, o cara está gastando demais, isso está além do razoável, isso está afetando a igualdade de oportunidades? Sim, Ana. Uhum. Não é um meio vedado, ele falou 2024 vem aí num panfletinho, mas ele Uhum. está dando panfletinho nos 4 distritos da cidade, com mão de obra contratada, isso está Uhum. excessivo. Então é. Então, os 4 degraus são esses. Tem conteúdo eleitoral? É a primeira pergunta. Segunda pergunta: tem pedido de voto? Terceira pergunta: o meio é proibido? Quarta pergunta: o meio é massivo? Essas são as 4 perguntas que a gente extrai do acórdão do ministro Barroso para Uhum. definir o que é propaganda eleitoral antecipada, para além do simples pedido explícito de voto. Léo, acho que eu te respondi, né? Maravilha, perfeito. Melhor impossível. Ainda nesse assunto, professora, de palavras. Não, estou antecipando aqui. Eu queria falar das palavras mágicas, mas tem relação com esse assunto aí da pré-campanha ainda. Né? Uhum. O que o TSE tem entendido e aplicado sobre as palavras mágicas? Né? Esse é um assunto que também gera bastante curiosidade das pessoas. O que são essas Pois palavras é. mágicas? Ou de onde surgiu essa ideia de palavras mágicas na nossa jurisprudência? Teve que vir da Baixada Fluminense, né, Léo? Baixada Fluminense. Minha terra, olha, é um laboratório, por isso que eu virei eleitoralista. Porque é o seguinte, pessoal. Não, é Baixada Fluminense, gente. Não tem como. Assim, é o seguinte, Léo, o que você chega? É igual criança. Você fala para a criança assim: não bota o dedo na tomada. Ela vai colocar o dedo na tomada. E aí você fala pro pré-candidato assim: você não pode pedir voto. Vai dar um Uhum. negócio que ele vai querer pedir esse voto, de uma forma ou de outra. E aí os Sim. caras, Léo, eles só não pediam voto, mas eles falavam tudo. E Só não aí, falava votinho, né? Mas falava o resto todo. não era assim, aperta na urna, 77 confirma. Entendeu? É isso. Era isso que acontecia. E aí, o TSE também, ministro Barroso, Léo, vou repetir Uhum. aqui o Uhum. número para você colocar na descrição, Sim. é o recurso especial eleitoral 2931 do ministro Barroso, de Uhum. dezembro de 2018, porque o que acontece? Uhum. Nessa oportunidade, o TSE precisou se deparar por uma situação em que o pré-candidato ele não pediu voto, ele pediu voto de Uhum. confiança. Ora, ora, Olha, vejam só. Ele falou: tá. me dê o seu voto de confiança. E Uhum. naquele momento, o TSE falou: olha, não dá para deixar
como única restrição o pedido explícito de votos, porque os caras vão pedir qualquer coisa menos voto. E aí é que surgiu a teoria das palavras mágicas. Eu sempre falo com os meus alunos, eu sou uma fã de Harry Potter, que é o Vingardium Leviosa aqui do eleitoral, né? Que o cara quer falar um pouquinho diferente, mas o efeito ali ou vai ser o mesmo ou vai ser pior. Então, se você não pedir votos, se o pré-candidato não pede votos, mas ele usa palavras e o TSE define palavras mágicas como Uhum. palavras semanticamente parecidas ao voto. O que é Sim. semanticamente? É que tem o conceito parecido. Então, ele pode até não pedir voto, mas ele vai falar: me eleja, aperte na Uhum. urna, me dê o seu voto de confiança, me apoie. Vem Isso é comigo. considerado. Vem comigo, é considerado uma palavra mágica. Por quê? Porque é uma Uhum. palavra que tem ali o mesmo sentido para o eleitor do que se ele Aham. tivesse pedindo voto. E eu aqui, na Sim. minha condição de professora e doutrinadora, vou fazer um parênteses, tá, Léo? A galera que vai Sim. estudar para concurso aprende isso. Palavra mágica, palavra que tem um significado semanticamente parecido com o voto. Eu, particularmente, sou uma defensora da liberdade de expressão e você Uhum. sabe. Então, o que eu Sim. acho que o TSE está fazendo, começou aí em 2018, é que está tendo um movimento pendular na jurisprudência. Que a gente vai Uhum. voltar com uma jurisprudência muito restritiva em tema de pré-campanha. Começou com essa questão das palavras mágicas e a jurisprudência está aumentando cada vez mais o que ela entende por palavra mágica. Eu Uhum. guardo aí certa preocupação com isso, porque eu acho que política é um assunto que a gente tem que conversar, um assunto que a gente tem que falar, um assunto que Tá. tem que debater, que a propaganda eleitoral ela se fundamenta na liberdade de expressão daquele que pede, mas também na Uhum. liberdade de informação do eleitor, porque a gente Sim. tem que ter acesso à maior gama de corrente para formar a nossa convicção. Mas eu vejo aí esse movimento pendular, portanto, né, de que começa lá com a restrição só do pedido explícito de votos, e daí a gente faz o nosso conceito quadripartite, né, com os 4 degraus, e Uhum. agora palavras mágicas. Então, eu percebo ali que em tema de propaganda eleitoral antecipada, o pêndulo está voltando para ser mais restritivo, voltando ali o pré-2015. Tá? Mas eu acho que eu te respondi, né? Sim, claro. É uma jurisprudência que flutua muito, né? Nos últimos anos, principalmente. Eu acho que até o interesse das pessoas no assunto decorre dessa flutuação da jurisprudência, né? Ter uma eleição de um jeito, outra eleição vai um pouquinho além, é como a senhora falou, e isso gera dúvida e gera até uma insegurança nos próprios candidatos em fazer a sua pré-campanha, né? E Demais, demais. é, é uma coisa que eu concordo que acho que tinha que solidificar mais para dar segurança jurídica aos candidatos, né? Para fazer a campanha da Sim. maneira correta, de acordo com a jurisprudência, porque essa flutuação não gera essa segurança ou confiança para o próprio candidato trabalhar na sua campanha, né? Perfeito, Léo, concordo. Então, o próximo tópico, e eu acho que é o que mais chega de pergunta, é se o pretenso candidato ou candidata ele pode impulsionar conteúdo na internet, na pré-campanha, né? Será que agora, em janeiro de 2024, o candidato, perdão, o pré-candidato e a pré-candidata já podem fazer impulsionamento de conteúdo na internet? Léo, isso tem muita dúvida, mas assim, na minha opinião, nem era para ter. Por quê? Porque isso já está na resolução desde 2021. Uhum. Artigo 3b da resolução 23.610, que é a nossa resolução de propaganda eleitoral, permite o impulsionamento do conteúdo político eleitoral na pré-campanha, nos Uhum. termos daquele que é permitido na campanha. Desde Uhum. que não haja pedido explícito de votos, porque aí entra naquela vedação, e que seja respeitada a moderação de gastos. Então, Uhum. pode impulsionar? Pode, mas tem que respeitar a moderação de gastos, que é Claro. um conteúdo jurídico indeterminado, né, Léo? O que é a moderação de gastos? E também Uhum. tem que ser
nos termos do que é permitido na campanha. E aí, o que é permitido na campanha? Impulsionamento somente de propaganda positiva. Ou seja, a propaganda negativa, que é aquela que visa incutir no eleitorado a ideia de não voto, ela é vedada, tanto no impulsionamento da campanha como na pré-campanha. Você não pode falar que o coleguinha é feio, que o coleguinha é corrupto, etc. e tal. Fora isso, se você respeita que só pode fazer propaganda positiva, não pedir votos e respeitar a moderação de gastos, o impulsionamento está liberado também na pré-campanha. Sim. Tem até uma decisão recente, não vou lembrar o número agora, também eu li por alto esses dias, do link patrocinado no Google, né? Que bota lá para ficar aparecer primeiro, sabe? Aí parece que tem uma restrição do TSE, do candidato, ele não pode fazer o link patrocinado no nome do outro, linkando para a página dele, sabe? Um negócio assim, mais ou menos. Ah, vote em X, mas aí o link vai para o candidato Y, falando bem dele, alguma coisa assim. Né? Tipo, ludibriando o leitor, que queria votar no candidato Y, mas direciona para a página do candidato X. Algo nesse sentido. Eu teria que pesquisar, que eu não lembro certinho qual é o julgado, mas acho que vai nesse sentido assim também. Como a senhora falou da propaganda negativa, eu lembrei disso aí. Léo, depois você até confere, porque Aham, o que eu levo é que pode patrocinar nesse sentido. Se você aham, pesquisar relacionado a A, pode aparecer o link de B. No entanto, essa discussão voltou ao TSE, porque o TSE permite, né, que se você aham, pesquisar fulano aparece ciclano, o TSE permite isso. Mas essa entendi. discussão ela foi reacendida pelo TSE em uma das AGs de Bolsonaro contra Lula, porque Ah, estava falando que estava utilizando termos de propaganda negativa para se referir a Bolsonaro, né, pedófilo, etc, uhum, etc. E ali naquela sim, ocasião o TSE falou: olha, eu sei que o nosso entendimento permite o uso de palavras-chave de um candidato para relacionar a outro, mas a gente tem que tomar cuidado com isso aí, porque o negócio está ficando esquisito. Então, eles sim, sinalizaram que poderia haver uma mudança do entendimento, mas não chegou a bater o martelo, tá? entendi. Perfeito, perfeito. Então, o cerne do negócio é a propaganda negativa, né? Você não pode fazer propaganda negativa em nome do outro, né? Mesmo usando os Exatamente. links patrocinados lá. Perfeito. Exatamente. É isso, Léo. Tá. Professora, sobre a arrecadação de gastos no período de pré-campanha e a questão dos live missos, como anda o posicionamento do TSE hoje, professora? Diz pra gente. Boa, Léo. Vamos lá. Gente, a gente sabe que showmício não pode acontecer, não é? Uhum, Você não. O que é o showmício? O showmício é a reunião eleitoral animada por artista. Então, é uma uhum, reunião onde a grande atração ali não é o candidato, é o artista. E isso foi acrescentado na lei das eleições em 2009. E aí vem partidos políticos e questionam isso perante o STF. Olha, a categoria artística é uma categoria que é engajada em campanhas eleitorais. Então, uhum, você proibir o showmício, principalmente a apresentação de candidatos de modo gratuito, né? Não é aquele candidato que está ali recebendo um cachê multimilionário para cantar, ele gosta daquele candidato, ele apoia aquele candidato, ele quer se apresentar. Você proibir isso é você restringir a liberdade de expressão daquele uhum, cantor, daquele artista. E aí o uhum, STF se debruçou sobre isso e ele falou: olha, não concordo. Por quê? Porque o candidato que se apresenta de modo gratuito, ele está conferindo uma benesse ao eleitor, um bônus ao eleitor. E isso ali pode violar a liberdade de voto. Então, a gente vai ter que fazer aqui uma ponderação de princípios constitucionais. Então, o STF, ele manteve a proibição de showmício, ainda que essa apresentação tenha sido gratuita, mas ele permitiu duas coisas, Léo. Ele permitiu
a manifestação política daqueles cantores. Veja, Uhum. aí não está relacionado ao cara fazer um show dedicado àquele artista, mas está Uhum. relacionado ao fato dele, no show dele, fazer um símbolo de um artista com as mãos, puxar vaias a determinado, perdão, o símbolo de um político com as mãos, puxar vaia para outros políticos. Isso Uhum. pode, isso é liberdade de expressão dele e a gente viu muito isso em 22, né? Uhum. Muito a Uhum. classe artística muito engajada. Então isso Sim. pode, ele pode se manifestar politicamente. Segundo ponto, pode participar de eventos de arrecadação. Ou seja, a diferença do showmício para o evento de arrecadação é que no evento de arrecadação, o eleitor paga para ver a apresentação daquele artista, Uhum. sabendo que esse valor vai ser revertido para a campanha. Então, Certo. isso o STF falou que pode. Por quê? Porque isso é uma forma de incentivar a participação cidadã. Porque o Brasil não Uhum. tem esse histórico, como é nos Estados Unidos, de doação de pessoa física para a campanha eleitoral. Então, o Isso. STF permitiu isso. O STF permitiu que artistas participem de eventos de arrecadação. E aí entra a live início. Ou seja, ele pode fazer uma live cobrando entrada para reverter o valor àquele candidato. E a gente teve, inclusive, Caetano Veloso fazendo Isso. isso. Foi Uhum. 2020 para a campanha da Manuela Dávila e do Guilherme Boulos. Então, isso, a Uhum. live mício, desde que seja para a arrecadação de campanha, é permitido. Léo, não sei se você tinha perguntado mais alguma coisa. Sim, não. Eu falei sobre arrecadação de gastos, arrecadação. Eu falei arrecadação, não, arrecadação e. Arrecadação de gastos, mas está errado isso aqui. Eu anotei aqui arrecadação de gastos, mas é o. Como é que fala? O limite de gastos na pré-campanha. Será que tem alguma coisa positivada sobre isso? Não, né? Não tem, Léo. Não Tudo que tem, a né? gente vê é aquilo que eu já falei, né? Moderação de gasto, o gasto não Exato. ser massivo, não ser excessivo, mas isso Uhum. é completamente analisado no caso concreto, o que também, Aham. para quem atua, é motivo de insegurança jurídica. Mas para o Exatamente. concurseiro, é só saber que tem que respeitar a moderação de gastos. Sim, perfeito. Professora, se não há limite de gastos determinado na lei, como fica a aferição desses gastos de acordo com a jurisprudência? Acho que a senhora já respondeu, né? Tem a ver com a moderação, tanto na pré-campanha, ele faz aquela média ali de gasto no que o candidato gastou na campanha, com o que ele gastou na pré-campanha, para ver e de acordo com cada caso concreto, né? Exatamente. A gente teve uma senadora que foi cassada por gastos na pré-campanha, que é a senadora Selma Arruda, e estamos ali Uhum. acompanhando o julgamento do Sérgio Moro pela mesma coisa, Léo. Então, Uhum. Sérgio Moro Sim. pode ser mais um senador que Uhum. pode vir a ser cassado por causa de gastos na pré-campanha, né? A gente está acompanhando isso aí. Mas, Uhum. basicamente, isso é aferido no caso concreto. Tem que Perfeito. respeitar a moderação de gastos e, no caso das AISs, acaba sendo muito comum comparar o teto de gastos da campanha com a pré-campanha. Perfeito. Então, por último, para a gente não ficar um episódio muito longo, nossos episódios costumam ser curtinhos, mas passou muito rápido, né? Que bom! Se o pré... Que bom, né? Se o É. pré-candidato abusar dos seus direitos na pré-campanha, professora, e acabar praticando alguma propaganda eleitoral antecipada, quais são as eventuais consequências para ele? Léo, primeiro lugar que a gente tem que saber é o 36, parágrafo 3º da Lei das Eleições, que ele vai falar de uma multa de 5 a 25 mil ou ao valor da propaganda, se este for maior, tá? Então vamos lá, o cara colocou um outdoor com conteúdo eleitoral. Aquele outdoor custou 30 mil reais. Então, nesse Uhum. caso, o valor da multa foi maior do que aqueles 25, então Uhum. o valor da propaganda foi maior, então vai ser ali os 30 mil. Então, qual é a Uhum. multa da propaganda eleitoral antecipada, concurseiros? 5 a 25 mil, ou ao valor Uhum. da propaganda, se este for maior. Esse é o comum, essa é a prática. Mas, além disso, Léo, também poderá vir a sofrer
uma ação de investigação judicial eleitoral, que é a famosa Uhum. AIJE, por abuso de poder econômico, caso seja ultrapassado ali essa moderação de gastos de candidato médio, caso verdadeiramente abuse do poder econômico com gravidade para desequilibrar o pleito. Então, são essas duas coisas que o pré-candidato tem que ficar em alerta. Se ele pode receber uma multa e também pode sofrer uma ação de investigação judicial eleitoral. Perfeito, professor. Respondido? Respondidíssimo, excelente. Bate-papo, a gente ficava aqui mais umas 2 horas conversando sobre isso, facilmente. Né? Facilmente. Para finalizar, professor, eu queria que a senhora falasse um pouquinho dos projetos da senhora, do livro também, né? O Instagram a senhora já deixou no começo aí, né? E se quiser deixar de novo agora, é muito bem-vindo. E falar do que a senhora pretende com as redes sociais e tal, se quiser fazer um merchanzinho aí, a hora é agora. A hora é agora, gente. Me sigam lá no Instagram, @prof.anamendes, com 2 N's, Ana Mendes. Eu fui para a rede social por causa da minha mudança para Aberdeen, eu senti essa necessidade de me comunicar, e o retorno está sendo bastante positivo, apesar de ser trabalhoso, Léo, eu te admiro muito, tá, por Valeu. produzir conteúdo. É um outro trabalho, mas eu quero me aproximar dos alunos. A gente está desenhando aí também uma parceria nossa, né, Léo? Será que o que os seus ouvintes ali estão empolgados? A gente está desenhando uma parceria entre educação eleitoral e professora Ana Mendes. Então eu quero cada vez mais estar presente nas redes sociais e vai ser um prazer. Quem chegar lá no meu Instagram pode falar: Ana, vi seu podcast com o Léo, te conheci por causa da educação eleitoral, que eu vou amar saber. Acho que é isso, Léo. Sensacional. Obrigado, professora. Muito obrigado. Sou seu fã já desde antes de conhecê-la, assim, a conversar, que a gente começou a conversar tem pouco tempo pelo Instagram, pelas redes sociais, né? Mas sou seu fã desde sempre. Um abração para o seu esposo aí, que tudo dê certo no curso dele, que seja um ano de muitas bênçãos e vitórias para a sua família. E aí tem muita gente inteligente nessa casa, mas você tem que usar isso aí para fazer um filhinho, uma filhinha super inteligente, assim, que vai dominar o mundo. Ai, Léo, eu não sei se você conhece, tem um menininho que faz conta na rede social, que eu falo: "Gente, eu quero que meu filho seja assim, um pequeno gênio". É Tomara que por puxe aí. o pai com matemática. Mas obrigada, Léo, você é um querido. Até a próxima. Imagina, até a próxima, professora. Obrigado, Deus abençoe, viu? Nada, Valeu, você tchau, tchau. valeu, tchau.